Os ateliês dele eram muito curiosos, todos pintados a branco, com planos autónomos, em madeiras ou em cartolinas, que ele colava na parede e continuamente deslocava. Ou seja, ele vivia mesmo, mas com uma pequena célula que era uma espécie de pintura destas e que estava permanentemente a ser operada pelo próprio artista e considerada nas suas relações. Mondrian nasce em 1872 na Holanda. No princípio do século XX estava já a fazer uma pintura de alguma forma simbolista. Essa marca simbolista foi desde logo muito importante, no sentido em que o simbolismo permitia estabelecer uma relação da visualidade da pintura com outro universo de símbolos mais codificados, sobre vários sentidos, que tenderiam a explicar todo o universo. Isso desde cedo interessou. E a abstração, por outro lado, era um caminho também para isso. Não é? Perdia-se os dados mais imediatos e sensíveis da realidade e procurava-se atingir dimensões estruturantes, aquelas que subjazem a tudo aquilo que é depois a manifestação mundana das coisas. Em 1912 vai para Paris para estudar diretamente aquilo que Picasso, o Braque, entre outros, estão a levar a cabo. Uma fase muito austera do cubismo. Procurava, sobretudo, a partir de uma grande fragmentação de pontos de vista dos dados sensoriais do mundo, fazê-los rebater numa realidade que era um pouco diferente daquela com que percepcionamos o mundo. A leitura que o Mondrian vai fazer é que está a um passo de perder qualquer referência com o mundo mais natural e referencial e remeter com outra ordem de realidade mais vaga, abstrata, como diz o próprio termo. E o que o Mondrian vai explorar durante esse período, entre 1912 e 1914, é esse desenvolvimento das possibilidades do cubismo em direção a uma abstratização mais completa da pintura. A partir de 17, ele chega a um rigor tão grande que começa por eliminar todos os elementos quase da pintura e define a pintura como algo que está, antes de mais, submetido a duas dimensões, uma a vertical e outra a horizontal, que eles designarão por relação primordial. A pintura deverá ser construída exatamente pela interseção destas duas linhas. Para a pintura ser apenas bidimensional, ele tem que atacar algo que é importantíssimo na história da pintura, sobretudo desde o final da Idade Média até essa altura, que é a tradicional relação da figura e do fundo. A figura fundo estabelece aqui uma hierarquia do que é mais importante e o que é menos importante. Pois bem, a ideia do Mondrian é anular essa hierarquia e criar uma pintura que esteja completamente despojada dessas hierarquias, possa funcionar como um plano absoluto. A questão da cor teria ela também de ser analisada e de sofrer uma síntese grande neste processo da sua pintura. Pois bem, quais são as cores, então, as cores primárias que fogem de todas as outras cores? Primeiro, o amarelo, o azul é a base de todas as cores. O branco é o somatório de todas, o preto é a ausência de cor. Isto a partir da física newtoniana. Toda a simetria da natureza é um dado específico da natureza e a pintura dele teria de superar essa noção de simetria. E é aí que ele inventa o neoplasticismo, e de que esta obra é uma das primeiras. O neoplasticismo é então uma tentativa de encontrar, através da dissonância destes elementos, um equilíbrio. Existe um equilíbrio completo, de forma que nenhum destes elementos se torne preponderante relativamente ao outro. Para o Mondrian, cada elemento não existe por si. Cada elemento só faz sentido na relação que tem com os outros. É sempre visto como um par.
É muito difícil, se fizerem esse exercício, encontrar nesta pintura algo que seja preponderante. Ainda que tenhamos elementos tão diferenciados como este pequeno quadradinho azul no canto superior direito, este imenso retângulo, ou aquele amarelo ali em cima, ou este preto tão violento aqui no meio, mas rapidamente surge aqui este vermelho alaranjado, laranja com vermelho, aqui assim nesta margem. Tudo se equilibra a si mesmo e tudo se equilibra no mesmo plano. Até aos anos 30, o Mondrian vai continuar infinitamente a desenvolver e a tornar-se um mestre desta possibilidade de equilíbrios entre formas e aspectos tão dissonantes uns dos outros. Nesta altura também é a altura em que se desenvolve uma revista chamada de Style. A maior parte dos artistas modernistas, no princípio do século XX, o que eles procuram é qualquer coisa de específico. O que eles procuram é definir a especificidade disciplinar de cada uma das artes. O que é intrinsecamente próprio da pintura? O que é intrinsecamente próprio da escultura? O que é intrinsecamente próprio da arquitetura? Etc. Logo, se a pesquisa vai neste sentido, a tendência é para se criar uma dispersão completa. Logo, o projeto de criar uma fusão de todas as artes é extremamente difícil. É esse o difícil desafio que os artistas, arquitetos que trabalham com a revista The Style desenvolvem. O Mondrian, que era uma espécie de figura mentor de todos estes artistas de estilo, foi-se afastando. Quando criou o neoplasticismo, criou exatamente por entender que essa fusão de todas as artes estava ainda muito longe de poder vir a acontecer. O neoplasticismo era um passo para a pintura desenvolver uma série de outros problemas que ainda se colocavam antes de um dia poder fundir-se num todo. Esta ideia de se fundirem num todo todas as artes, depois de se relacionarem todas as artes com a própria vida, que tanto interessava a todos os modernistas, e nomeadamente estes de estilo, era então um projeto possível para o Mondrian, mas continuamente adiado. De resto, o Mondrian parece um artista rupturista, mas é um artista que está permanentemente a destruir a sua pintura. Há sempre novos problemas. Esta obra é fantástica, mas revela algumas pequenas imperfeições. E essas pequenas imperfeições vão dar origem a ulteriores reflexões do artista. Não é claro, quando olhamos para esta pintura, o que se passa, por exemplo, com este quadrado preto, não é? Na linha preta, horizontal, superior, ou esta horizontal inferior ou vertical, há uma ligeira nuance. Há uma ligeira nuance de preto. Logo, este plano preto está contido dentro destas linhas pretas. Mas, se eu não fizesse isso, do sítio onde estão a ver, seguramente que não, penso que não, daí não percebem essa nuance. Então há aqui qualquer coisa de indefinido, não é? Há uma coisa que não é muito clara. A linha parece dissolver-se neste grande plano negro. Um outro aspecto também muito interessante que ocorre nesta pintura é que, a um olhar atento, encontramos que as linhas vão sempre até ao limite da própria superfície da tela, não é? Esta pintura parece ser um enquadramento de algo que a supera, que transcende o seu próprio espaço físico. No entanto, se eu olhar para esta linha, por mais é uma vertical, que parece sustentar todos estes elementos, ela não tangencia o limite. Fica suspensa, o que cria logo uma maior leveza de tudo isto. Alterava completamente a composição se esta linha preta fosse tangenciar o final. Isto ficava um eixo onde girava tudo. Assim, há uma suspensão completamente diferente. Mais visível ainda, e mais inquietante, é a situação desta horizontal no canto superior esquerdo da pintura. O problema é que, subitamente, o amarelo aparece na sequência da linha.
E então, nova interrogação surge. A linha sobrepõe-se ao amarelo ou não? O que é que acontece aqui? Até que ponto é que uma linha não é um plano? Ou até que ponto, como é que eu posso definir uma linha, não é? A linha só tem comprimento, só tem uma dimensão, é unidimensional. Ela passa a ter espessura, transforma-se num plano, então eu tenho aqui uma sobreposição de planos ou não tenho? Portanto, isto fica completamente suspenso, interrogado nesta pintura, e é isso que vai permitir um trabalho ulterior sobre essa noção de suspensão dos planos, sobreposição dos planos e uma densificação maior que, de certa forma, estas pinturas do período neoplasticista não apresentam. As obras finais de Mondrian são quase essa tentativa de encontrar um ritmo contínuo, uma contradição profunda e uma tensão dialética entre todos estes elementos da pintura, sem essa tal superposição. Bom, ele morre em 44, e o seu trabalho fica suspenso, como ficou suspensa essa pintura que ele estava a fazer. As continuidades do seu trabalho são muito significativas e nos anos 50 o seu trabalho é objeto de muitas releituras por muitos artistas. Ali temos uma pintura do Jean Gorin que vai trabalhar a partir dos dados do Mondrian essa própria noção de plano, com baixo relevo, não é? Esta via que podemos reportar o Mondrian é uma via essencialmente construtiva. Daí ela vem do cubismo e de alguns aspectos do cubismo, e a sua pretensão é construir, é criar uma forma muito racionalmente determinada do que é a pintura e do que podem ser os próprios campos de cor da pintura. Mondrian estava, essencialmente, ao lançar todas estas formas, interessado em procurar formas absolutamente ideais. O que é um quadrado? O que é um retângulo ideal? Cada forma tinha esse valor ou não em função de todas as outras que estão ao seu redor. E é, portanto, tudo produto de um sistema de articulação. É isso que a pintura dos anos 50 revê o Mondrian e a leva para outros caminhos, vai procurar. Com isto tudo que tivemos a falar, a ideia da pintura é que a pintura procura o quê? Procura definir aquilo que constitui o campo visual. Ou seja, aquilo que permite entender tudo aquilo que nós vemos. É uma posição profundamente idealista neste sentido. Ou seja, a pintura define-nos as estruturas base com as quais nós podemos percepcionar o mundo. Portanto, a pintura será algo que está antes daquilo que nós vemos, e o que nós vemos só nos vem reconfirmar aquilo que a pintura diz.